agradeço a presença de todos já, antecipando aqui. Muito obrigado por dedicar esse tempo, né? Mais um evento da Service. Hoje temos a ajuda do nosso parceiro Sophos, né, na realização deste evento. Então, queria agradecer também já a Sophos, né, e ao nosso pessoal também envolvido, né, interno, seja de marketing, para toda a organização do evento. E também a cada um de vocês que também vai dedicar esse tempo aí a nos acompanhar aí numa discussão que é bastante válida, né? Então, o tópico de hoje, né, nós vamos falar um pouco sobre a visibilidade da nuvem pública, né? Ela vem como um ponto principal, né, sobre uma discussão. Hoje, nós considerando, né, a nuvem pública, então, são todas as infraestruturas e sistemas, né, fornecidos, né, providos sejam por organizações como Amazon, como Google, Microsoft, Azure, né, entre outras soluções, né, nós temos IBM, Bluemix e outras soluções que fornecem esse ambiente que todas as organizações praticamente estão utilizando, né, seja no nível pós-pandêmico, né, e pré-pandêmico, né, a gente teve uma explosão nesse uso, nessa adoção, né. Uma das maiores preocupações, né, quando nós temos um uso massivo desse tipos de soluções, né, não somente por parte da área de segurança, mas também por parte de áreas de infraestrutura, é que nós temos, por natureza, esses ambientes ser um ambiente extremamente, amplamente mutável, né, amplamente flexível. Os recursos são bastante diferentes, né, seja variando entre os mesmos provedores, né, de mesma natureza, então seja a Amazon, a forma de utilização ela é completamente diferente, né, seja as nomenclaturas, recursos e funcionalidades da Google, né, como que eu vou acessar, como que eu vou fazer os diversos concessões de acesso, né, como também as diferenças estruturais que existem entre o mundo on-premise com a nuvem, certo? Então, nós temos diferenças bastante significativas, né, e isso se traduz em uma dificuldade de ter uma visibilidade completa sobre o ambiente. Então, num ambiente onde eu tinha um on-premise, eu tinha o meu servidor de arquivos, né, controlado, e se eu realizo, né, uma modificação incorreta, né, eu coloco uma permissão de leitura em uma pasta, por exemplo, com diversos arquivos, né, e permito que todo mundo veja o conteúdo dessa pasta, eu vou estar restrito a que a organização interna possa ver o conteúdo dessa pasta, porque eu estou no ambiente on-premise. Quando eu realizo a mesma configuração de forma incorreta na nuvem, né, eu acabo tendo o mundo inteiro, a internet inteira, né, a nuvem pública inteira, acesso àquele conteúdo, né? Então, é muito mais sensível, né, as modificações, e os problemas são muito mais muito mais poderosos, né, causam uma disrupção muito maior. Então, a visibilidade, então, ela é necessária, né, para você poder entender cada um dos recursos que estão em uso, quais as configurações, e manter a postura de segurança conforme você tem num ambiente on-premise, passar essa mesma postura para um ambiente de nuvem pública, com as variações que existem entre os diversos provedores de serviço, né, diversas funcionalidades, diversos recursos, e mantendo as atualizações, né, e aí mantendo as atualizações é bastante importante, porque os provedores de serviço modificam, né, os seus serviços de forma constante, né, é um serviço vivo, né, somente em 2020, aqui eu vou utilizar aqui uma análise que eu realizei aqui, bastante rápida, né? Somente em 2020 a Amazon realizou uma mudança por mês no seu sistema de gestão de acesso, né? Então, todos os meses, né,
ou pelo menos 12 vezes, foram realizadas mudanças no ambiente no IAM, né, que é o Sistema de Gestão de Acesso na Amazon. Então, são mudanças de formas de configurar, mudanças de padrão de configuração, que podem implicar em problemas de segurança, né? Então, como manter esse ambiente protegido? Como manter essa visibilidade atualizada, né? Então, esse é o tema. Espero que aproveitem bastante, né? Aqui, hoje nós vamos contar aí com a ajuda do nosso arquiteto, o Jonathan Froelich, né? Ele é da equipe da Service IT Security, na divisão de segurança da Service. E o Rafael Foster, né, o engenheiro da Sophos, que vão nos ajudar a entender que tipo de soluções, como elas funcionam e como elas vão nos auxiliar nesses desafios aí que são não somente diários, mas praticamente em tempo real aí que ocorrem no uso, né, na adoção de nuvem pública, né, com um ambiente, às vezes multi-cloud, às vezes um ambiente que também é bastante imutável. Vamos lá, Jonathan. Perfeito. Bom dia, pessoal. Obrigado, Cal, pela introdução. Então, vou iniciar agora, então, com o nosso conteúdo. Depois a gente também, como o Fernando já apresentou, o Foster vai também fazer uma demo, apresentar um pouco algumas questões. Então, como o Cal realmente comentou, né, a gente vai hoje falar sobre visibilidade na nuvem pública, da importância de ter essa visão, né, do que está acontecendo, de quais são as possíveis ameaças nessa nuvem pública e que a gente consiga responder a essas ameaças de forma quase que instantaneamente quando algo acontecer, né? Então, um pouco uma contextualização rápida, né? Como nós sabemos, com a pandemia, muitas organizações tiveram que se readaptar e o que acelerou essa transformação digital. Hoje, a nossa força de trabalho, ela saiu dos perímetros da nossa organização e foram para as nossas casas, enfim. E os perímetros se expandiram muito mais e a área de TI teve que se reinventar de forma muito rápida para que o negócio das nossas organizações eles continuassem acelerando e atuando. E a nuvem passa por isso, né? Então, a adoção na nuvem durante a pandemia ganhou um papel fundamental. E quando a gente vai olhar alguns números, né, estima-se que no ano de 2020, no Brasil, em torno de 24% o uso de utilização da nuvem se expandiu. E é um movimento que acontece isso não só no Brasil, mas sim em todo o mundo. Então eu trouxe aqui só para questão de comparação, na América Latina, essa utilização ela também teve esse crescimento, que foi de 24,5. E quando a gente olha um pouco para frente, né, o IDC ele estima justamente que em 2022, 70% das organizações elas vão utilizar algum serviço em nuvem, né? Seja uma nuvem pública, seja uma nuvem privada, seja um serviço SaaS, alguma modalidade de nuvem essas organizações elas estão utilizando. E um ponto bem importante também é que a maioria das organizações estão indo para uma ideia de multi-cloud, né? Ou seja, eu vou ter parte dos meus servidores na Azure, partes na AWS e, e entre outras nuvens aí que existem. E isso, como a gente vai ver depois, ele é um risco justamente na questões de incidentes, né? Então, a probabilidade de ter um incidente em organizações que utilizem multi-cloud, ela acaba sendo potencializada. Além de, obviamente, se a nossa visibilidade já se compromete com uma nuvem pública, imagina com 2 ou 3. Quando nós vamos para as nuvens, a gente precisa também ter a consciência que a responsabilidade ela é compartilhada. Muitas vezes a gente tem a ideia de que quando eu vou para a nuvem, a segurança ela está garantida. Então eu trouxe aqui para nós um ponto aqui da própria AWS, a gente poderia pegar outras nuvens que vão ter essa mesma modalidade de compartilhamento de responsabilidade. Então ela começa, né, que a segurança e conformidade são responsabilidade compartilhada entre a AWS e o cliente.
e deixa claro que o cliente ele deve assumir a responsabilidade pelo sistema operacional, inclusive atualizações e testes de segurança. E continua, fala em atualizações de outros softwares, aplicações, configurações de firewall e grupos de segurança fornecidos pela própria AWS. Ou seja, a infraestrutura de segurança que eu tenho dentro da minha casa, dentro do on-prime, se eu preciso levar isso também para a cloud. E aí na nossa tabelinha a gente fica muito claro que eu, como cliente da AWS, como consumidor, eu preciso ter vários cuidados, né? Então, o dado que eu estou colocando naquela informação é minha responsabilidade. Toda a questão de identificação, de identidade e acesso, então, todo o permissionamento, regras de acesso, múltiplo fator de autenticação, são de responsabilidade do cliente. Sistema operacional, aplicação de patch, firewall, configurações desses ambientes, tudo é responsabilidade do cliente. E um ponto bem importante é que, mesmo quando eu vou para SaaS, eu ainda tenho algumas responsabilidades, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, um Office 365, eu ainda preciso olhar, eu sou ainda responsável pelo dado. Então, é super importante a gente sempre ficar atento que pontos que nós, clientes, somos responsáveis. E aí a pergunta que eu faço sempre é: será que nós sabemos as nossas responsabilidades e existe esse cuidado? Eu trago alguns números aqui justamente do contrário. Em média, no mundo, 70% das organizações que utilizam nuvem já enfrentaram pelo menos um incidente no ano de 2020. Quando a gente olha isso para o mercado do Brasil, esse número ele tem uma certa piora e ocorre 79% das empresas que utilizam nuvem pública sofreram algum tipo de incidente. E que tipo de incidentes são esses? E aí, 50% deles são ransom, ou seja, aquele incidente que acontece na nossa casa, dentro do on-premise, ele também está acontecendo na nuvem. Dados expostos, né? Então, a preocupação com a LGPD, a NPD está aí, a LGPD está aí, né? Já está operando. E aí, como é que são esses dados expostos, né? O comprometimento da organização. Contas de acesso comprometidas na nuvem, 25%, e por aí vai. Então, a gente tem alguma série de incidentes aí que acontecem na nuvem e que são em destaque. E um agravante bem interessante, que eu já até comentei, mas que quando a empresa utiliza multi-cloud, ou seja, mais de uma nuvem, as chances de sofrer um incidente, eles aumentam em 50%. Né? Então, a importância de ter essa visibilidade e ter uma plataforma onde eu consiga justamente ter esse controle multi-cloud. Por fim, mais alguns números, né, que mostram que a segurança realmente é fraca quando a gente está falando em nuvem. Né? Então, por exemplo, apenas 25% das organizações elas afirmam que fazem um controle de acesso gerenciado nessas contas. Né? Isso leva a crer que as organizações criam uma conta administradora dentro dessas nuvens públicas e fazem esse compartilhamento. Esses dados, inclusive, a gente extraiu da própria ferramenta da CloudOptics, que fez um relatório e apontou essas informações. 91% dessas contas, elas possuem acesso full, acessos privilegiados. Né? Isso, mais uma vez, mostra que a conta que é criada ela é compartilhada entre a área de TI e não existe uma segregação de funções, não existe um controle e uma rastreabilidade do que está sendo feito dentro dessa nuvem. E 98%, né, não habilitam o fator de o fator de autenticação multifator, né? Ou seja, é um recurso disponível na nuvem, fácil de ser habilitado, mas que 98% ainda não estão utilizando. Mas então, né, como é que a gente efetua essa análise
contínua no nosso ambiente, trazendo essa visibilidade para que a gente justamente possa detectar rapidamente um incidente e responder, ou até mesmo evitar que esse incidente aconteça, né. Então o importante é ter essa visibilidade completa para que quando aconteça a gente consiga responder, mas também que a gente consiga evitar, qualquer tipo de incidente. E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre Cloud Optics. Cloud Optics é uma ferramenta da Sophos, ela compõe, hã, o Sophos Centro, né, que é uma plataforma de segurança centralizada com vários módulos, e um desses módulos justamente provê segurança para a nuvem pública, né. Vou comentar algumas características aqui da ferramenta e depois eu vou passar para o Foster para ele continuar, né. Então, primeira característica, né, a Cloud Optics ela opera em várias nuvens, então a gente tem numa console única do Cloud Optics todo o gerenciamento das minhas nuvens, todo o inventário de ativos, todos os recursos que estão sendo utilizados nas minhas nuvens públicas, eu vou ter essa visibilidade contínua e, inclusive, a análise desses riscos que possam estar ocorrendo nessas diversas nuvens. A gente também vai ter uma identificação automática de perfis, de possíveis ameaças, justamente corrigindo essas lacunas de segurança de forma muito rápida, né. Então, a identificação é muito rápida e rapidamente também a gente tem essa correção. Depois o Foster vai entrar um pouco mais em detalhes nisso. E além disso, um ponto bem muito importante, a gente também consegue fazer otimização de custos, né. Então a gente vai ter o lado a lado, quanto que eu estou pagando em cada uma dessas nuvens para subir um servidor, para subir qualquer recurso. E com isso a gente também vai conseguir fazer essa otimização de custos. Questão de conformidade, né, então a gente vai ter automatizações nas avaliações dessas configurações da minha nuvem pública. Então, né, nós que já configuramos e já subimos máquinas nesses ambientes, nós sabemos o quanto de informações nós temos para configurar, quantos detalhes nós temos para fazer essa gestão e, eventualmente, pode passar algum ponto que a gente não está configurando da melhor forma. E com a ferramenta a gente vai ter justamente essa visibilidade, a gente vai ter essa avaliação de conformidade contínua e sempre que algum controle não estiver de acordo, nós vamos ter, hã esse alerta e essa possibilidade de fazer a correção. Outros pontos bem importantes na parte de desenvolvimento seguro, então toda vez que eu estiver trabalhando com um container, subir uma aplicação, a gente rapidamente consegue identificar a vulnerabilidade nesse ambiente de aplicações, justamente para evitar com que essas aplicações subam de forma insegura. Inclusive com integrações, né, então a Sophos ela mantém aí uma API justamente para que a gente consiga fazer integrações como, por exemplo, com ferramenta de CIEM ou com a minha própria esteira de desenvolvimento seguro, tá. Eu vou agora passar então para o Foster e no final da nossa demo a gente abre para algumas perguntas. Isso aí. Bom, obrigado, Jonathan, obrigado, time aí da Service. Eu vou compartilhar minha tela aqui, então. E aí, a gente queria também deixar aberto para vocês já irem fazer perguntas também, já irem fazendo perguntas. Agora que tiverem, quando a gente acabar aqui a demo do Cloud Optics em si, a gente começa a responder perguntas. Certo, Jonathan? Certo. Vamos lá, então. Bom, então, de acordo com tudo isso que o Jonathan explicou, né, de como é que funciona aí, os riscos que a gente tem hoje aí iminentes com o modelo de cloud, e também até uma coisa que ele comentou que foi bem importante, a questão da complexidade, né? Então a gente está aí criando um ambiente da nuvem, está criando aí vários recursos, né? Antigamente a gente tinha uma máquina virtual, criava uma máquina virtual no ambiente e de repente eu colocava ali uma IP e acabava, né? Então a gente começou a crescer e agora tem IPs elásticos, eu tenho grupos de segurança, ACL, tem um monte de coisa ali, principalmente as IAMs também, né? Que são bem complexos ali. Então, agora tem vários recursos dentro da mídia de nuvem que a gente tem que começar a controlar. Então,
uma vez que um desses itens falhar, aí a gente pode aí fatalmente acabar sofrendo um vazamento de dados, sofrendo um ataque, aí, como o Jonathan comentou, um ataque de ransomware ou outro tipo de ataque qualquer. Certo? Então, para isso, a gente trouxe esse modelo aí do Cloud Optics para ajudar nesse modelo aí do que a gente chama de CSPM. Né? Então, a ideia aqui é trazer uma análise e correção da sua postura de segurança no seu ambiente de cloud. Tá? O Jonathan já comentou, mas só para reforçar, o Cloud Optics ele é compatível com as 3 nuvens principais aí nuvens públicas, então tanto se você tiver AWS, se você tiver Azure da Microsoft, ou se você tiver também o Google Cloud, a gente vai ser compatível com as 3 nuvens e você consegue integrar todas elas na mesma plataforma. Tá? No final a gente fala um pouquinho sobre licenciamento, só para vocês entenderem como é que funciona, mas aqui a gente não vai cobrar uma licença para cada tipo de nuvem que você tem. Todo mundo faz parte aí do mesmo bando, tá? Então, logo de cara aqui, esse é o dashboard principal do Cloud Optics. Então, uma coisa que é importante, uma outra coisa também que o Jonathan comentou que é bem importante, o Cloud Optics, ele faz parte aí da nossa console do Sophos Central, tá? Então, para quem já conhece Sophos, sabe que a gente tem uma console nuvem completamente unificada, onde você vai gerenciar todos os nossos produtos, tá? O Cloud Optics que eu estou mostrando aqui, ele não está dentro do Software Central porque a minha conta é diferente. Eu uso uma conta aí do time de desenvolvimento, então para sempre estar à frente do que eles estão fazendo também. Então a minha conta é uma conta apartada. Então qualquer um que já tenha uma conta aí do Software Central hoje, ou mesmo que não tenha, você vai ter acesso a toda a funcionalidade que eu vou mostrar aqui por dentro do próprio Software Central de uma forma completamente integrada, tá? Bom, então, aqui no dashboard inicial do Cloud Optics, o que a gente tem? Tá? Então, a gente já tem, logo de cara, a gente já tem uma análise aqui de alertas e a criticidade de cada alerta. Tá? Então, aqui a gente tem alertas que são muito críticos, alertas que são médios, altos, enfim. E aí a gente consegue também ter uma visão aí, de uma tendência, uma linha de tendência em cima daqueles alertas. Então, deixa eu colocar aqui para mais tempo. Eu estou olhando aqui para 7 dias. Então, eu vou colocar, bom, o último mês, por exemplo. E aí ele vai me mostrar aí qual que é a tendência, também não mudou muito, mas aí eu tenho uma tendência dos meus alertas. Então é legal porque você já consegue ver, por exemplo, eu sei que isso já me ajudou num cliente que era um cliente de e-commerce. Então ele percebeu que os alertas mais críticos que ele tinha apareciam justamente em épocas que o time de desenvolvimento fazia aí, bom, eles comitavam em alguma configuração nova, complicação nova, né, ou, sei lá, época de Black Friday, por exemplo. Então, é a época que você tem que começar a reforçar o seu time aí de segurança para ficar de olho no ambiente de cloud, tá? Tudo isso que a gente está mostrando aqui, então, logo no dashboard tem essa questão de alertas, como eu comentei, e esses top alertas aqui do lado que eles vão te mostrar o que é prioritário para você ver nesse momento, tá? O que é importante aqui do Cloud Optics, o que é bem bacana? A gente utiliza a inteligência artificial, então um algoritmo de machine learning, para conseguir entender esses alertas no seu ambiente e conseguir aí definir um nível de severidade para o seu ambiente. Tá? Então, por exemplo, um caso que é bem comum, bom, aqui no meu não tenho nenhum desse caso, mas um caso que é bem comum. A gente viu que um usuário, ele se conectou agora, nesse momento, ele se conectou na sua nuvem pública lá, né, usando um IP de São Paulo, por exemplo, mas a gente viu que há meia hora atrás ele se conectou da Bahia, tá? Então, como que o usuário consegue estar no mesmo lugar, né, em lugares diferentes, na verdade, num espaço tão curto de tempo? Então, a inteligência artificial nos ajuda a entender isso, entender que isso não é um comportamento esperado, tá? E a partir daí ele vai me correlacionar e me trazer esse alerta aí como um alerta crítico no meu ambiente, tá? Mas eu tenho um outro usuário, por exemplo, que é um usuário de um usuário de um robô, e aí eu consigo ter esse usuário em vários lugares diferentes. Então aí o Cloud Optics vai entender que esse é o comportamento normal, e a partir daí ele não vai me alertar em cima disso. Então é legal porque a inteligência artificial já ajuda também a gente a ter uma visão muito mais estratégica do que a gente tem que atuar primeiro, qual que a gente tem que bom, o que a gente começa a trabalhar em cima do nosso ambiente de cloud público, tá? Quem entende bacana aqui também. Então, Cloud Optics, a plataforma como a gente desenvolveu ele é uma plataforma mais nova, ele é mais nova que o Software Central, a forma como a gente desenvolveu ele, e ele consegue ser muito mais rápido, inclusive. Então, se eu for aqui eu estou olhando por 7 dias, né? Se eu estruturar aqui, por exemplo, para um ano, por exemplo,
Tá? Então, de forma bem rápida, ele já me trouxe todos os alertas que eu preciso. Então, ela é uma plataforma muito rápida, então a forma como a gente desenvolveu ela, a gente vai trazer ela de forma semelhante à função Focenta, mas ela hoje é muito rápida entender esse tipo de informação. Tá? Então, aqui, logo de cara no dashboard, eu já tenho uma visão dos alertas do meu ambiente, como eu comentei, uma análise de compliance do meu ambiente, eu vou falar isso até o final, isso aqui é bem bacana. Tá? Os alertas mais tops aí que eu preciso tratar e os mais críticos que eu preciso tratar, algumas outras informações aí para ajudar, tutoriais e tudo mais. Mas aqui no final tem uma outra coisa que é bem bacana, que é justamente a questão de a gestão de mudanças do seu ambiente. Tá? Então, eu acho que uma coisa que é bem importante, aí, que foi bem bacana, que a questão da nuvem pública trouxe para a gente, é toda a flexibilidade, né? De conseguir criar e apagar recursos aí de forma muito rápida. Então, essa flexibilidade ajuda muito a tornar aí a cloud pública o que ela é hoje. Né? Mas, ao mesmo tempo, tantas mudanças, a gente sabe que vai ser muito difícil de fazer a gestão de cada mudança. Né? A gente sabe exatamente o que está acontecendo, porque o ambiente acabou ficando muito flexível. Então, por aqui, a gente tem uma visão aí completa sobre as mudanças dos ambientes, tá? E a partir daí, você consegue ter uma visão tanto de hosts que foram modificados, networks ou usuários, né? Então, um usuário que foi lá e apagou um recurso X, ou apagou, ou criou uma nova conta de usuário, que às vezes não deveria, enfim. Então, ele já vai te dar uma visão geral aí do que está sendo modificado no seu ambiente. Tá? Uma coisa importante de comentar, o Cloud Optics, ele não precisa de agente nenhum instalado dentro do ambiente. Então, uma vez que você se conecta nossos Cloud Optics com a sua nuvem pública, sem precisar instalar nada, nenhum tipo de agente nas máquinas, nem nada, automaticamente a gente vai conseguir fazer uma integração com o nível da infraestrutura básica, da base da infra daquele ambiente de cloud. Tá? Com isso, a gente vai começar a trazer tudo que for, toda a parte de alertas do ambiente de nuvem, toda a parte de inventários também, e com isso a gente vai começar a construir algumas informações importantes aqui no Cloud Optics. Tá? Então, a primeira delas, quando a gente faz esse scanning aí dentro da nuvem pública, é realmente fazer um inventário do que você tem. Tá? Então, aqui, então, aqui eu tenho um sumário principal, né? Então eu tenho uma visão aí geral do meu ambiente, de como que eu tenho em cada nuvem pública, que eu tenho de AWS, que eu tenho de Azure, por exemplo. Tá? No meu caso, eu não tenho nada de Google aqui, mas se eu tivesse, ele apareceria Google aqui para mim também. Tá? No meu caso, só tenho Azure e AWS, na minha própria conta aqui. Tá? Mas é legal que ele já vai fazer esse inventário para mim, então eu tenho uma visão completa do que eu tenho rodando aí dentro do ambiente de nuvem, e eu tenho uma informação que é muito importante aqui, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, nesse caso eu tenho o storage aqui, então na AWS Storage eles chamam de S3, né? Então eu tenho o storage S3, e ele está me mostrando que eu tenho 2 storages aí com acesso público, tá? Então ele está aqui em vermelho, porque o acesso dele está público, tá? Mesma coisa aqui para Azure, né? O Azure tem o Storage Account, eu tenho 88 storages aí, e eu tenho storage também que tem acesso público, ou seja, qualquer um consegue abrir aquele meu storage e aí conseguir buscar qualquer informação lá dentro. Tá? À medida que eu dou um clique nele, ele já me traz toda a informação dos buckets, me traz informações da subscrição e tudo mais, e também, aqui no final, ele já me traz informação se aquele storage realmente está com acesso público ou não, e se ele está criptografado ou não. Tá? Então, essa é uma informação também bem bacana, e é importante comentar que essa é uma das falhas, acho que, mais comuns que a gente tem visto aí no ambiente de nuvem pública. Então, se não me falha a memória, 2019 ou no final de 2018, teve um vazamento bem grande de dados aí do Facebook e do Uber também, e os 2 casos foram porque o desenvolvedor foi lá, criou o storage novo e deixou o acesso dele com acesso público liberado aí, que é o padrão que ele vem, por exemplo, na AWS. Então, nos 2 casos, o vazamento foi por ter esse storage aberto aqui. Então, uma vez que a gente identifica que o storage está com acesso público, se você der permissão para o Cloud Optics, né, além de fazer toda a parte aí de notificação, de alerta para vocês, a gente vai conseguir também fazer toda a parte de remediação. Então, o próprio Cloud Optics consegue conectar no seu ambiente, ele consegue entrar naquele storage que ele está com acesso público liberado ali, ele já consegue transformar o acesso dele para um acesso mais restrito. Tá? E aí depende muito de como que você vai liberar
o acesso do Cloud Optics dentro do seu ambiente de cloud. Mas se você tiver dar esse acesso, a gente já também consegue atuar na remediação de vários casos. Tá? Então, tem outro caso também que é bem comum. Alguém foi lá e criou uma instância nova, e essa instância tem um acesso público aberto também para qualquer IP da internet. Então, isso também é bem comum. E a partir daí, a gente consegue também, o Cloud Optics vai conseguir também entrar nessa VM, né, nessa instância que você criou, e automaticamente fechar o acesso dela. Tá? Então, basicamente, esse é o inventário principal que eu queria mostrar para vocês. Tá? E logo depois do inventário, a gente vai criar uma outra coisa também, uma outra visão que é bem bacana, né? Que as nuvens públicas hoje em dia não te trazem esse tipo de visão, que é um mapa de visualização na sua rede. Então, aqui a gente tem Network Visualization, e a partir daqui, deixa eu abrir um outro ambiente que tem mais dados. A partir daqui, ele já vai me trazer um mapa completo de tudo que eu tenho rodando na minha rede agora, estando desligado ou não. Então, esse mapa, ele vai me separar por regiões do seu ambiente de cloud, tá? Então, já cada pontilhado azul desse aqui é uma região diferente, e cada item roxinho aqui, ele é um VPC separado. Tá? Então, dentro de cada VPC, né, no modelo como a AWS funciona, existem aí as instâncias rodando lá dentro. Então, aqui, por exemplo, vou abrir isso aqui. Uma vez que eu clico dentro do VPC, ele já vai me trazer uma visão de como é que estão as minhas instâncias lá dentro. E aí, uma coisa importante, então aqui eu tenho uma visão das instâncias, e vocês conseguem ver bem daí, mas a gente tem algumas setinhas já informando aí como é que é o fluxo de pacotes daquela máquina aí dentro do ambiente de cloud. Então é legal porque a gente consegue monitorar até esse nível de fluxo de pacotes e te dizer, olha, a gente tem essas máquinas que estão se comunicando entre si, então essa máquina com essas máquinas estão se comunicando com a nuvem, tá? Então no meu caso aqui, eu não coloquei tráfego interno, mas aqui. Então aqui eu tenho uma visão de tráfego interno também. Então, essas duas máquinas se comunicam entre si e elas também se comunicam com alguém de fora da minha rede. Tá? Então, é legal que a gente consegue ter uma visão aí de como é que está o fluxo de pacote dessas máquinas também. E, a partir daí, você consegue entender também a análise de comportamento daquela máquina. Então, se, por exemplo, eu tenho uma VM minha que ela só serve para se conectar com um servidor X, né? Sei lá, uma aplicação minha que só se conecta com um banco de dados. Por que eu tenho essa máquina se comunicando com outros computadores, se comunicando com a internet? Então, não deveria. Então, a gente consegue então, atuar aí numa análise e entender o que está acontecendo. Tá? Lógico, essa análise de comportamento, o próprio Cloud Optics já vai tratar. Tá? Então, o Cloud Optics ele já vai trazer uma visão para vocês, dizer o que está acontecendo, se alguma máquina fugiu do comportamento esperado dela ou não. Então, ele já vai trazer essa visão para você. Mas aqui você também tem uma visão aí, uma visão gráfica do que está acontecendo aí a nível de comportamento. Tá? Nesse caso aqui eu estou mostrando tráfego de rede, tá? Então aqui eu posso ver que eu estou olhando o tráfego de rede em si, mas eu também posso mostrar grupos de segurança, como é que está configurado a política de segurança dos meus dispositivos. Então ele vai mostrar, no meu caso aqui está praticamente igual, tá? Mas é legal também que você consegue ir clicando nesses itens, e aí ele vai te trazer mais informações sobre aquela VM. Tá? Então aqui do lado ele vai mostrar então, qual que é o IP daquela VM, nesse caso, qual é o IP privado, quais são as portas que estão liberadas aqui. Tá? Então, nesse caso, tem várias portas liberadas aqui para essa VM, quais são os grupos de segurança, portas de outbound, enfim. Então, ele vai trazer várias informações específicas sobre aquela VM. Então, é bem legal, você consegue ir clicando também nos itens, e eles vão te trazendo aí mais informações sobre eles. Um tool também que é bem bacana que tem no Cloud Optics é a ideia também que, bom, eu costumo falar para o pessoal que a gestão de usuários é uma coisa muito complexa, né? Mesmo no ambiente on-premises, quando você tem um Active Directory com vários usuários, vários recursos diferentes, realmente é bem complexo gerenciar exatamente qual usuário tem acesso a que tipo de recurso, ou como a gente fazia antigamente, né? Um usuário que tem acesso, faz parte de um grupo e esse grupo tem acesso a uma pasta de rede, por exemplo. Então, é bem complexo fazer esse tipo de gestão, né? No ambiente de cloud
pública, né, na minha opinião, isso complica ainda mais. Então, saber que tipo de usuário eu tenho, né, que é os IAMs, a VIRA, quem tem acesso a que tipo de grupo, que tipo de recurso que eu tenho acesso. Então, isso traz ainda mais complexidade para gerenciar esses ambientes. Então, por isso, no Cloud Optics, a gente tem aí o IAM Visualization, e com o IAM Visualization, a gente vai gerar um gráfico também. Então, deixa eu mudar a instância aqui também, né? Mas ele vai trazer um gráfico para a gente já explicando exatamente tudo que eu tenho rodando a nível de usuários, grupos e recursos dentro daquela instância aí, daquele ambiente de nuvem pública. Tá? Então aqui, bom, a gente pode dar um zoom aqui, ele já me mapeou para mim, dessa forma bem gráfica, bem fácil de entender. Então ele já me mostra qual que é o usuário, qual que é o grupo de usuários, qual que é o recurso que eles estão tendo acesso, e aí segue o mesmo modelo dos usuários, do mapa de rede que eu mostrei. Então, a partir que eu vou clicando aqui, ele vai me trazendo mais informações sobre aquele item, tá? E, dependendo do caso, deixa eu ver se eu tenho algum tipo que eu posso mostrar. Então, se eu clicar, por exemplo, num grupo, ele vai me mostrar, ou num usuário, né? Ele vai me mostrar quais tipos de recurso que ele vai ter acesso, que ele tem permissão para conectar, às vezes com permissão somente de leitura, ou permissão de escrita também, enfim. Então, é legal que a gente consegue ter essa visão também bem gráfica, bem didática, bem simples, você entender o que está acontecendo no seu ambiente aí, a nível de permissionamento. Tá? Mas eu tenho meu ambiente é muito grande, eu quero descobrir mais informações sobre ele, né? Quero descobrir mais informações sobre um usuário específico, por exemplo. O que eu faço? Então, a gente tem essa barrinha aqui de pesquisa. Na barrinha de pesquisa, você consegue pesquisar algumas coisas. Tá? Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho aqui, ó, me mostra, ele já vai me guiando. Né? Então, me mostra recursos do tipo EP2, por exemplo, bom, que tem o ID X, né? Ou não, ou eu posso colocar me mostra serviços do tipo S3 que estão acessíveis por usuários aí. Então, você vai construindo a pesquisa que você for achar melhor, ele mesmo já vai te guiando aqui, e aí ele vai te trazer essas informações já automaticamente também. Então, eu mostrei aqui, eu fiz uma pesquisa de tipo S3, ele já me trouxe aí o S3 que estão sendo acessíveis por um usuário específico, né, por alguns usuários e grupos de usuários. Então, é legal porque você consegue também aí te ajudar nessa administração também na parte de usuários. Tá? A gente entende bacana mais aqui no Cloud Optics. Então, a gente tem toda a análise de containers também, tá? Isso é mais recente também. Então, a partir de agora, a gente tem, se o seu time já está trabalhando com ambiente de nuvem, eles já estão no modelo um pouco mais avançado, entrando com containers, e não mais só criando VMs, como geralmente as empresas começam aí, né? Então, com isso, você consegue já fazer uma análise dentro daquele container. Então, nesse caso, ele vai me mostrar aí quantas vulnerabilidades eu tenho em cada container que está sendo utilizado. Então, nesse caso, eu tenho aqui um teste em Linux, por exemplo, e eu tenho 51 brechas aí de nível médio. Tá? E eu marquei de nível baixo. Então, eu posso clicar aqui para a gente ver. E aí, ele vai me trazer exatamente qual que é o CVE de cada uma das vulnerabilidades descobertas aí, qual que é o grupo, né, qual que é o container, nesse caso aqui é um Debian aí na versão 10, qual que é o pacote que está sendo utilizado, qual que é o tipo do pacote, e quando que foi corrigido essa vulnerabilidade específica, né, esse CVE específico, e qual que é a versão que foi corrigida. Tá? Então, isso aqui ajuda também os seus desenvolvedores a entender, assim, bom, eu olhei isso aqui, eu fiz o deployment desse container novo, eu preciso atualizar ele porque eu preciso de sei lá, podia ter uma brecha aí de nível crítico que pode ser explorado aí a qualquer momento. Então, isso aqui ajuda também muito o time de desenvolvimento também aí no deployment do dia a dia. Tá? Bom, então aqui a gente tem toda a parte de containers, como eu comentei, toda a parte de flow, de logs, né? Quem está se conectando com quem está fazendo o quê, tem várias coisas a parte de logs aqui, mas tem um outro recurso que as empresas adoram aí, quem está utilizando o Cloud Optics adoram, que é o Spam Monitor. Tá? Então, o Spam Monitor, ele vai te mostrar uma visão de quanto você está gastando no seu ambiente de nuvem pública no geral. Tá? Então, ele vai te mostrar, se você tem mais de uma nuvem pública, que hoje em dia está acabando sendo bem comum isso, né? Então tem o Azure, também tem a AWS, o Google também, ele já vai te dar uma visão macro do quanto você está gastando nesses ambientes, tá? Por que é legal aqui? Porque aqui você tem uma visão também unificada de seus gastos e você tem uma visão da sua tendência de gastos aí
por mês ou por dia também, tá? Então, já aconteceu de eu fazer uma POC com o cliente e deixar o ambiente lá monitorando, né, o Cloud Ops monitorando o ambiente dele, e perceber que ele sempre tinha uma tendência, aí uma média de, vou colocar um valor qualquer aqui, de $1.000, por exemplo, por dia, e aí a gente percebeu que no final de semana ele teve um pico de utilização, foi para $2, $3.000. E aí na segunda-feira a gente falou assim, cara, o que aconteceu no final de semana e tal, o pessoal de segurança não fazia ideia do que tinha acontecido. E aí, investigando mais em conjunto com ele, a gente viu que ele tinha um CryptoJacking rodando no ambiente de cloud deles, né? Ou seja, alguém conseguiu um acesso dentro de alguma instância que eles tinham criado lá, e aí, por esse acesso, eles conseguiram colocar um código para minerar bitcoins aí no final de semana. Então é legal que a gente consegue ter uma visão por gastos, mas também a gente consegue correlacionar a segurança aí também com essa visão de gastos que a gente tem, tá? Mas acho que o que o pessoal mais gosta, que as empresas mais gostam aí desse recurso que eu estou mostrando, é a parte de recomendações. Então, aqui nas recomendações, a gente fazendo uma análise do seu ambiente, a gente vai te mostrar o que você consegue reduzir de custo no seu ambiente de cloud, tá? Então, isso é uma coisa que as nuvens elas não vão te dar, né, por padrão, eles querem que você gaste menos, mas a gente vai conseguir te dar uma ideia de, por exemplo, né, bom, nesse caso aqui, ele já fala, olha, você contratou tantas VMs que tem 8 GB de memória, por exemplo, mas a gente percebeu que elas só estão utilizando 4 GB de memória, então você pode reduzir aí o tamanho das VMs, né? Ou, nesse caso aqui embaixo, então a gente percebeu que tem vários IPs elásticos que foram contratados, mas eles não estão associados em lugar nenhum. Então você pode apagar esses IPs aí para não ficar pagando aí esses recursos. Então é legal porque você já tem, além de ter uma ferramenta que vai te dar uma análise de segurança, né, remediação de segurança, ela também vai te ajudar a reduzir custos aí nesse ambiente de nuvem pública, tá? Bom, finalizando aqui, então, tem muito mais coisas que a gente pode mostrar. O Cloud Optics é uma ferramenta também bem ampla aqui, mas uma das coisas também que o pessoal gosta bastante é toda a análise de compliance que o Cloud Optics faz. Então, aqui, a gente vai fazer alguns scannings automáticos aí dentro do seu ambiente de nuvem, e aí, por exemplo, pegar um qualquer aqui, GDPR. Então, é legal porque com esse scanning, a gente vai ter uma análise de quantos itens a gente tinha para testar naquele ambiente, tá? Então, nesse caso, eu tinha 95 itens, e em 35 a gente falhou, tá? Então, se eu clicar aqui, ele vai me dar uma visão do que a gente falhou, e o mais bacana é, ele vai mapear dentro daquela lei, nesse caso aqui que eu peguei a GDPR, então ele vai falar que no artigo 32 da GDPR, a gente está falhando aí no parágrafo 1A, por exemplo, né, que fala sobre criptografia de dados. Então é legal que a gente tem toda uma visão aí bem mapeada dentro da lei, onde a gente está falhando. Ele gera também um relatório para vocês também de compliance, para você poder mandar para a auditoria também. E também tem uma coisa bacana, que ele vai conseguir também trazer para você uma visão aí mais completa aí do que é, de quais recursos estão sendo afetados e tudo mais. E se você trabalha num time onde você às vezes cuida de segurança, mas tem um outro time que cuida da cloud em si, você consegue vir por aqui, pelo próprio Cloud Optics, mandar ele de abrir um chamado, e aí você consegue delegar essa atividade aí nova aí para o time de cloud. Tá? Bom, o que eu queria mostrar é isso, acho que eu esgotei meu tempo também aqui. Tem, como eu falei, tem muito mais coisa que a gente consegue mostrar. O Cloud Optics, uma das coisas mais legais também dele aqui é que ele é muito rápido de fazer o setup inicial dele, tá? Então permite fazer toda a integração com o seu ambiente de cloud. Ele vai demorar aí 10, 15, 20 minutos, ele realmente é bem rápido. Claro, depois tem o refinamento aí do dia a dia da ferramenta, né? Mas o setup inicial é muito rápido. Então, quem quiser testar essa ferramenta, a gente aconselha aí que você faça uma POC, chame o time da Service para ajudar vocês aí a conseguir ter uma visão aí do seu ambiente de cloud como um todo e trazer toda essa parte de segurança para a sua nuvem pública também. Então, Jonathan. Perfeito, Foster, obrigado. Reforçar que de qualquer questão de POC, a gente fica à disposição para apoiar. Pessoal, fiquem à vontade para mandar perguntas pelo bate-papo, pela recurso ali exclusivo de perguntas, a gente fica à disposição para responder qualquer dúvida. Mas, Foster, uma pergunta que provavelmente, se não veio ainda, deve vir. Como é que funciona o licenciamento dessa solução, né? Como é que eu licencio? É por nuvem pública? É por recurso? Como é que a gente consegue licenciar isso? É uma pergunta que sempre tem todos os lives aqui Cloud Optics, né? O licenciamento, a gente não considera qualquer nuvem que você está utilizando, tá? A gente considera
as instâncias que você tem dentro da nuvem, tá? Então, se você tem, vou dar um exemplo, você tem 50 instâncias dentro da AWS, e você tem 40 instâncias dentro do Azure, por exemplo, você tem um total de 90 instâncias, e aí você vai comprar um pacote aí para suportar essas instâncias, tá? O CloudOps, ele tem um pacote de mais ou menos a cada 25 instâncias, tá? Então, eu dei o exemplo agora de 90 instâncias, então você consegue comprar em um pacote que ele te libera o uso de 100 instâncias no total, tá? Mas agora eu tenho 115 instâncias, então você compra um pacote que te libera 125 instâncias. Então, são pacotinhos aí de 25, tá? Perfeito. E a modalidade de compra, a gente tem uma opção de compra como serviço ou é só como produto nessa solução? Então, a gente pode comprar ele como um produto, e aí você compra uma licença de 1, 2 ou 3 anos, ou você pode acabar comprando ele como um serviço de vocês mesmos, né, do próprio time da Service, e a partir daí você vai pagar conforme o uso. Então, se nesse mês você utilizou 50 instâncias, você vai pagar por 50 instâncias. No próprio mês foi 70 instâncias, você paga por 70 instâncias. E aí você vai pagando aí, para quem já está muito tempo já com o time, com o ambiente rodando em cloud, geralmente o pessoal do time financeiro acaba preferindo também já trabalhar com 100% nessa modalidade aí de mensal, né? Então, a gente também tem essa possibilidade também, mas lembrando que a gente só trabalha com parceiros, então se você quiser comprar mesmo assim nesse modelo mensalizado, essa oferta dinâmica também, então fala com o time da Service que eles também vão vender para vocês um modelo aí mensalizado. Não, perfeito. Aí, para aqueles clientes que têm justamente um Black Friday, aumenta a demanda, por exemplo, vai pagar só conforme a utilização naquele mês específico. Legal. É isso aí. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguma questão? Cal? Não, assim, o que mais é interessante, né, é ver que no CloudOptics, né, a gente tem a definição de pelos recursos terem nomes diferentes, funcionalidades diferentes, né, e se encaixarem de formas diferentes. Então, nós temos ali o S3 e outros tipos de storage, né, armazenamento. Então, ele tem uma classificação clara, né, e objetiva de aonde vai se encaixar, porque existem milhares de tipos de S3, né, uma dezena quase de tipos, né, e isso quando você inicia uma outra nuvem, né, vamos lá para Azure, né, são outros tipos de blocos de dados e tudo mais, eles precisam se encaixar e estarem numa forma mais concisa, né? Eu acho que isso é interessante também na plataforma. Acho que Foster, assim, nós temos uma visão síncrona, né? Que é muito aquele ponto de visibilidade, né? Nós temos uma visibilidade integrada, né? Clara, de cada um dos pontos, sem precisar o analista, aqui nesse caso, né? O analista de segurança ter um conhecimento bem profundo sobre cada uma das nuvens, né? Profundo sobre esse é um problema no S3, no Glacier, e de tal forma, né? Ele trazer isso de uma forma mais simples ajuda, né, a resolver uma grande problemática, que é eu ter que fazer um estudo bastante aprofundado sobre Amazon, bastante aprofundado sobre um produto da Amazon, sobre um produto da Azure, né? Eu acho que é um dos principais pontos aqui também a ser colocado, né? Esses produtos, essas soluções são bastante complexas e vão mudando conforme o tempo, né? Exatamente. E uma outra coisa também que é bem bacana, a gente também não falei mais por causa do tempo, né? Não queria tirar o espaço para perguntas, é também a integração, que o Jonathan comentou também no começo, que a gente tem com outras ferramentas externas, né? Então, se você tem um time que desenvolve e está trabalhando já no modelo de DevOps e conseguir fazer a criação dos seus ambientes de forma muito mais rápida, essa criação também pode já criar com várias falhas de segurança. Então, o próprio CloudOps já consegue escanear aquele código antes dele ser publicado aí na nuvem pública, e a partir daí já conseguir te mostrar, olha, a linha X, ela tem uma vulnerabilidade, tem uma falha de software, né, tem uma falha de segurança ali, e a gente consegue, inclusive, barrar ele de ser publicado, por exemplo, na AWS.
Então é legal que a gente já consegue ter tanto essa visão, como você mesmo falou, Carl, acho que é uma visão do todo, toda a parte de segurança, desde a parte de infra também, mesmo tendo vários tipos diferentes, a gente consegue mapear tudo isso e trazer segurança desde a infra até a parte aí do desenvolvimento também, trazer uma segurança como um todo. Perfeito. Pessoal, até aqui, até o momento não tem nenhuma pergunta, então a gente vai ficar à disposição. O vídeo desse webinar vai ser publicado depois no LinkedIn e no canal do YouTube da Cerce. Fiquem super à vontade de me procurar os gerentes das contas aí da Cerce para tirar mais dúvidas, uma demonstração, uma POC. A gente fica aí à disposição de todos para evoluir nesse assunto. Eu agradeço a presença aí de todos e um bom dia a todos. Eu agradeço, pessoal. Obrigado e bom dia.